E aí, pessoal, beleza? Começando mais uma semana, vamos fazer algumas resoluções, né? Nós fizemos a resolução da primeira lista, que era sobre a lei de Ohm e a associação de resistores. Espero que tenha sanado ou reduzido a maioria das dúvidas que a gente tinha. Vamos para a resolução da lista 2, que é sobre capacitores. Então, a primeira questão era: o que é um capacitor, né? O que são capacitores? Bom, os capacitores, eles são dispositivos eletrônicos, um pequeno dispositivo, pode ser pequeno, pode ser grande também, dispositivo eletrônico que consiste de um meio dielétrico separando duas placas condutoras conectadas a potenciais elétricos distintos. Ou seja, nós temos aí uma estrutura com duas placas condutoras, elas estão conectadas a um potencial elétrico, tanto uma quanto a outra, e aí vai fazer um efeito nelas que a gente chama de campo elétrico. Com isso vai surgir no meio um meio dielétrico. O que é isso? O meio dielétrico é o que vai fazer a resistência, né? É o nível aí de resistência à passagem da energia elétrica. Então, o dispositivo o capacitor nada mais é do que essa simples estrutura. Duas placas, um meio que a gente vai unir essas duas placas e o potencial que a gente vai alimentar, beleza? Então, a estrutura está aí desenhada, né? Nós temos aqui, começando de baixo para cima, a isolação plástica, né? Então, a gente tem o encapsulamento com a parte plástica, dentro uma estruturazinha fina de alumínio para fazer esse encapsulamento. E sim, no meio é o que eu falei, as placas, né, que aqui a gente está vendo que são como se fossem folhas enroladas, né, só que é uma placa, um material de elétrico, outra placa, um material de elétrico, e assim sucessivamente, vai juntando aí até formar a nossa estrutura do capacitor. Finalizando, por fim, os terminais de conexão, aqui na parte superior, que vai fazer a nossa ligação com o potencial elétrico. Então, ele, na realidade, ele é assim, o que a gente mais conhece, né? O que a gente vai trabalhar no laboratório é desse tipo aqui, eles são bem pequenininhos, os componentezinhos pretos. Aqui tem uma faixa onde ele está representando os polos dele, onde a gente vai fazer essa ligação. E aqui a gente tem uma perninha um pouco mais comprida do que isso aqui. Mas são esses que a gente vai usar em laboratório. Então, ele tem um encapsulamento com um revestimento plástico aqui e alumínio, e dentro a estrutura das placas metálicas com material dielétrico. Finalizando com os terminais de conexão. E para que servem? Eles também são conhecidos como acumuladores, porque eles têm como principal função o acúmulo de cargas elétricas, né? Eles armazenam, eles não produzem a carga elétrica, eles apenas armazenam através do campo que é gerado, né, nessa ligação das duas placas e do material dielétrico. Eles possuem a capacidade de armazenar essa carga elétrica, que é o que a gente chama de capacitância. Então, com isso, eles servem para vários equipamentos que a gente tem que consumir um pouco da energia elétrica e de forma estabilizada. Então, a gente vai ver também circuitos como, vou passar aqui para vocês, ó. Essa primeira imagem é uma placa de computador. Então, vocês percebem que tem vários capacitores, né? Cada um aqui com a capacidade de armazenar uma determinada carga elétrica para poder estabilizar todo o nosso sistema, tá? Aqui na segunda imagem, nós temos um banco de capacitores. Esses aqui já são capacitores enormes que são usados na subestação. Inclusive, quando a gente tiver a oportunidade de visitar, nós vamos estar vendo o funcionamento e para que serve, mas ele é utilizado para corrigir o fator de potência, e essa nomenclatura, essa expressão fator de potência, a gente também vai conhecer um pouquinho à frente. Aqui a gente tem um filtro retificador com vários capacitores que são utilizados também em amplificadores. Então, todo sistema de amplificação a gente consegue trabalhar com capacitores, né? Que eles fazem o filtro aqui, retificador de potência.
E aqui, essa quarta imagem, são diversos tipos de capacitores que nós temos disponíveis, né, no campo eletrônico. Então, a gente tem desde o menorzinho aqui, com esse encapsulamento aqui redondo, até o maior e variável, e entre outros formatos aqui que a gente pode ver. Número 3. Quais são os tipos de capacitores? Bom, como eu mostrei aqui na imagem anterior, né, nós temos vários tipos. E o que define esse tipo? É o material que você vai utilizar e a estrutura, né, como o formato que você vai montar esse capacitor. Então, ele depende tanto do material como do formato. Então, os materiais que a gente mais utiliza é o eletrolítico, aquele pretinho que eu mostrei para vocês. Mas tem também de poliéster, tem cerâmica, tem de tântalo, mica. Esse óleo e papel que ele foi muito utilizado antigamente, mas hoje em dia ele não é mais fabricado. Mas ainda assim é um tipo de capacitor. O SMD é um tipo mais utilizado para robôs, para a parte de automação. E nós temos também o variável, que foi o que a gente viu ali no slide anterior. Então, a gente tem diversos tipos de capacitores. E o que é capacitância e como ela pode ser calculada? Bom, a capacitância é a grandeza física, que vai medir a quantidade de cargas que podem ser armazenadas dentro desse capacitor, de acordo com uma determinada diferença de potencial ou uma tensão que for aplicada. Então, à medida que essa tensão for aplicada, ela tem a capacidade, esse capacitor tem a capacidade de armazenar um nível de carga elétrica, né? E aí vai depender da sua estrutura também o que ele consegue suportar, dependendo da tensão que está sendo aplicada. Quanto mais cargas um capacitor puder armazenar, maior vai ser o seu valor de capacitância, vai ter uma capacitância maior. E a forma de calcular é usando essa fórmula, né, que a capacitância é igual à quantidade de carga elétrica que a gente tem, dividido pela tensão. Carga elétrica sobre tensão. E aí eu coloquei um exemplo, né? Um capacitor acumulou nas armaduras, ou seja, nas placas, o total de 240 microcoulomb. Esse sinalzinho aqui indica que é micro, então é 10 elevado a menos 6. 240 microcoulomb sob uma diferença de potencial de 30 volts. Ou seja, nós temos 240 microcoulombs e uma tensão de 30 volts. Determine a sua capacitância. Bom, é só uma aplicação de fórmula. Quantidade de carga, 240 microcoulomb, tensão, 30 volts. 240 vezes 10 a menos 6, dividido por 30. Vai dar o valor de 8 vezes 10 a menos 6 Faraday. O valor da capacitância é dado em Faraday. Então, simplesmente aplicação de fórmula. Número 5. Qual é a função da rigidez dielétrica? Bom, o que a rigidez dielétrica vai fazer é medir o limite de tensão que o determinado meio precisa ser submetido para que se torne um condutor. Então, aquele material ali que está entre as placas, ele tem um limite que ele suporta da tensão. Até um determinado limite, ele vai poder fazer todo o seu trabalho de armazenagem de carga. Passando desse limite, ele já não vai fazer mais a sua função. Então, o material que está sendo utilizado para o capacitor, ele tem que ser analisado. E com isso, definido o limite de tensão que a gente pode aplicar nesse capacitor. Então, é para isso que serve. E o campo elétrico, como que ele é possível calcular? Bom, a gente calcula que entre as placas do capacitor, que é a distância entre essas placas e a diferença de potencial entre elas, ou a tensão que foi aplicada a ela. E aqui nós temos também uma fórmula, que o campo elétrico é tensão sobre a distância. Então, você pega aquela distância entre as duas placas, né? No meio ali tem um material dielétrico. Aí você pega essa distância entre uma placa e outra, e aí você pega a tensão que está sendo aplicada naquele capacitor, logo nós vamos conseguir mensurar ou determinar o valor do campo elétrico. E aí eu trouxe para vocês aqui como que funciona na real. A gente tem a placa, aqui nós temos duas placas, e aí elas estão aqui, ó, em diferentes cargas, né?
nós temos as cargas elétricas negativas numa placa, e aí na outra nós temos cargas positivas acumuladas aqui. Porque à medida que a gente aplica uma tensão, é isso que acontece. Uma placa ela vai ficar negativamente carregada e a outra vai ficar positivamente carregada. É isso que faz surgir o campo elétrico aqui. E aí nós temos aqui toda a definição do campo elétrico, de que forma? De como a tensão ela está sendo aplicada aqui dentro, a partir da distância entre essas duas plaquinhas. Então, o campo elétrico é medido com a tensão dividido pela distância entre essas placas. Número 7, já chegando para o final da nossa atividade, é como é feita a polarização de cargas. Foi o que eu acabei de falar. Quando a gente aplica uma força, aqui no caso a gente está utilizando uma bateria, né? A gente aplica essa bateria, a gente aplica uma diferença de potencial, uma tensão nas placas, uma placa vai ficar positiva, com cargas elétricas positivas, e a outra placa vai ficar com cargas elétricas negativas. Com isso, vai gerar aqui nesse material dielétrico um campo elétrico a partir da sua rigidez dielétrica, ou seja, do seu limite, né? Quanto à tensão que pode ser aplicada e o valor de tensão que a gente está aplicando. Então, analisando a tensão que a gente está aplicando, analisando que material que é esse, qual que é o limite, a gente consegue ver qual é o campo que foi gerado aqui, a gente consegue ver qual foi a quantidade de cargas elétricas aqui e a gente consegue perceber também qual é a capacitância ou a quantidade que esse capacitor pode suportar de cargas elétricas, pode armazenar de cargas elétricas, beleza? Então, quando sujeitos ao intenso campo elétrico, os meios dielétricos eles ficam polarizados. Ou seja, nós temos aqui agora cargas elétricas de um lado positivas, do outro lado negativas. Aí a gente faz aquela junção, né? Quando a gente fala que os elétricos eles tendem a correr atrás de quem? Atrás dos prótons, para eles poderem se estabilizarem. E o número 8, que era uma pesquisa, né? Das associações dos capacitores. E aí eu imagino que vocês tenham feito a pesquisa e vocês verificaram que funciona de modo oposto, né? Eu até coloquei aqui, que numa associação que a gente faz de resistores, aqui eles estão em série, ou seja, eles estão no mesmo ramo aqui, sendo alimentados pela mesma corrente, o capacitor ele vai funcionar da forma oposta, ele vai ser capacitores em paralelo. Então, o funcionamento toda a teoria para a associação de resistores em série, ela funciona para capacitores em paralelos. Ou seja, para a gente calcular a capacitância equivalente aqui, o que a gente tem que fazer? Se nos resistores em séries a gente soma, nos capacitores em paralelos a gente também vai somar. E aí acontece o contrário para resistores em paralelos, que a gente faz aquela fórmula, na forma geral, 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Funciona da mesma forma agora com capacitores em série, que aí a gente vai fazer 1 sobre capacitor 1 mais 1 sobre capacitor 2, e aí é igual a 1 sobre capacitância equivalente. Então, é só vocês pensarem assim, resistor em série, capacitor em paralelo. Resistor em paralelo, capacitor em série. Isso para a gente representar as associações, para a gente poder calcular a capacitância equivalente de cada um desses circuitos aqui, beleza? Bom, essa era a atividade proposta para capacitores. Eu espero que com isso agora não tenha ficado nenhuma dúvida, mas mesmo assim, caso tenha alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Vocês têm meu WhatsApp, vocês têm meu e-mail. É só entrar em contato que a gente tira mais algumas dúvidas, tá bom? E aí, o próximo vídeo, a gente vai fazer a resolução da nossa atividade avaliativa. Eu também imagino que vocês tenham acertado tudo, beleza? Então, até o próximo vídeo. Tchau!